Olá, meu nome é Matheus Berna, sou aluno do curso de Engenharia Civil da Faculdade Católica Paulista de Marília. Este é um projeto apresentado à disciplina de Extensão Multidisciplinar 3. Trabalho com conteúdo alinhado à disciplina de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu agradeço a sua atenção, espero que eu consiga passar as informações para vocês de forma clara. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar a pergunta aqui abaixo. Vou responder, se eu não souber a resposta, vou buscar a informação e trago para vocês. Legal? O foco desse projeto, anexo 1 da NR17, operadores de checkout e caixa de supermercado. Orientar estes profissionais quanto à existência e pontos de principal relevância do anexo 1 da NR17, que é uma norma regulamentadora que contempla informações importantes quanto à ergonomia no exercício da função de vocês. Objetivo da aula: compilar essas informações, traduzindo a uma linguagem simples, reforçando os principais pontos, para que desta forma facilite o entendimento e a aplicação dessas informações. Orientar, elucidar operadores de checkout, patrões, proprietários, gerentes, supervisores que são responsáveis por esses profissionais, pessoas próximas a alguém que atue nessa função, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha trabalha nessa função, orientar todos vocês com relação à importância da ergonomia, do mobiliário adequado e das normas existentes para se desenvolver esse trabalho com maior segurança, conforto, produtividade e principalmente e consequentemente um menor risco à saúde. Então, logo no próximo slide nós já vamos falar o que são normas regulamentadoras, o que é o anexo 1. Depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre os principais pontos e, no final, vamos reforçar a importância desse profissional. Legal? Anexo 1 da NR17, Trabalho dos Operadores de Checkout. O que são NRs? O que são normas regulamentadoras? São um conjunto de diretrizes, obrigações e direitos obrigatórios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente parte do governo federal. NR17, que está inserida dentro das normas regulamentadoras, nós temos a NR17, que é a norma regulamentadora que define parâmetros de ergonomia no ambiente de trabalho. Ela está diretamente ligada à saúde, segurança e bem-estar dos profissionais, já que busca adaptar o trabalho às características físicas e mentais das pessoas. Dentro das normas regulamentadoras nós temos a NR17, dentro da NR17 nós temos o foco dessa aula, anexo 1 da NR17, estabelece diretrizes de ergonomia especificamente para vocês, operadores de checkout, caixa de supermercado, para garantir saúde e conforto, ok? Foca no mobiliário ajustável, redução da sobrecarga física no manuseio de mercadorias, organização do trabalho com pausas e rodízios e a exigência de balanças e assentos visando prevenir lesões. Já dentro do anexo 1 da NR17, a gente tem o objetivo, de forma clara, estabelecer as diretrizes e os requisitos para a adequação das condições de trabalho dos operadores de checkout, visando a prevenção dos problemas de saúde e segurança relacionados ao trabalho. Eu vou deixar aqui abaixo o PDF que tem a NR17 inteira. Tem 22 folhas a NR17 inteira. Não é longo. O anexo 1, que é o tema dessa aula, tem 4 páginas. Vai da página 8 do arquivo que eu vou deixar aqui abaixo até a página 12. Legal? Essa informação você também consegue com facilidade buscar aí pelo Google, anexo 1 da NR17, NR17. Existem normas regulamentadoras que regulam o trabalho. Tá? Então você ficou com dúvida, você ficou com informação, você é profissional de checkout, uma leitura de 4 páginas, você vai ter todas as informações de forma clara. Nos próximos slides eu separei as informações que eu considerei mais relevantes, vou trazer aqui de forma ilustrada para reforçar com vocês. Mas é importante que vocês leiam 4 páginas do anexo 1 da NR17, 4 páginas no total, você vai ter acesso a todas as informações. Legal? O arquivo vai estar disponibilizado aqui abaixo. Primeiro ponto que eu achei
Relevante reforçar item 3, posto de trabalho. Obrigatoriedade para checkouts com 2,7 metros de comprimento ou mais. Esteira eletromecânica. Então, se o caixa tem mais de 2,70 metros, ele precisa ter esteira eletrônica. O mobiliário deve atender a 90% dos operadores. Antropometria, ou seja, o caixa precisa estar ajustado à altura, a ideia de 90% dos operadores. Sem quinas vivas, permitindo trabalho sentado e em pé, com suporte para os pés separados da cadeira. No próximo slide nós vamos ver o suporte separado da cadeira. Outro tópico importante, manter mobiliário sem quinas vivas ou rebarbas, devendo os elementos de fixação, como pregos, rebites e parafusos, ser mantidos de forma a não causar acidentes. Parece uma informação óbvia, é uma informação existente, então você, operador de checkout, caixa de supermercado, avalie o seu ambiente de trabalho, avalie a sua estação de trabalho. Se você tem ali um plástico cortante, uma ponta de um rebite que possa causar um acidente para você, para clientes, e claro, principalmente você responsável, você proprietário, você gerente, supervisor, avalie todas as estações de trabalho. Legal? Alcance. O mobiliário deve permitir que os produtos estejam ao alcance manual e visual, sem necessidade de torções ou movimentos bruscos do operador. Legal? Espaço inferior. Deve ser garantida a área livre para a movimentação das pernas, mesmo com a cadeira e o apoio dos pés posicionados. Então, importante que o espaço livre, o espaço para as pernas, fique livre. Também uma informação óbvia, mas que muitas vezes no dia a dia pode não ser respeitada, acumulando algum outro tipo de material aqui que não permita o trabalho confortável e ergonomicamente correto deste profissional, tá? Então aqui a gente tem 2 checkouts, 2 caixas de supermercado, um com a esteira eletrônica, outro menor, e fica aqui o destaque para a obrigatoriedade do caixa eletrônico para o caixa maior de 2,70 metros, legal? E de manter o mobiliário sem quinas vivas ou qualquer elemento cortante. Aqui a gente tem uma imagem que eu achei relevante trazer para a gente. Sem quinas vivas, né, os cantos arredondados. Balança nivelada com o checkout. Nos próximos tópicos a gente vai ter essa informação de novo. Esteira eletromecânica, cadeira confortável e apoio para os pés independente da cadeira. Aqui, bastante informação sobre a cadeira. A informação que está no anexo 1 é item 3E. Manter uma cadeira de trabalho com assento e encosto para apoio lombar, com estofamento de densidade adequada, ajustáveis à altura do trabalhador e à natureza da tarefa. Então aqui você tem alguns pontos que nós vamos reforçar. Assento e encosto devem ser estofados com densidade adequada para não deformar rapidamente. Ajuste de altura do assento e inclinação do encosto devem ser reguláveis. Apoio de lombar, né, também no encosto. O apoio para os pés deve ser independente da cadeira, permitindo melhor acomodação e estabilidade. Você pode ter esse apoio na cadeira, esse aro, mas você precisa ter o apoio dos pés independente. Proibições: banquinhos sem encosto, cadeiras de madeira ou plástico e uso de aros de apoio fixos nas cadeiras. O uso exclusivo desse aro como apoio para os pés. Deve-se usar um apoio para os pés separados. Veja que a gente tem informações que parecem óbvias, mas é importante a gente reforçar. Talvez num mercado maior, no supermercado, seja mais incomum, mas no dia a dia, às vezes você pode encontrar ali, ou você pode até ser um profissional, proibições, banquinhos sem encosto, cadeiras de madeira ou plástico, não são permitidos. Legal? A cadeira deve permitir que o cotovelo do operador fique na altura da bancada. Eu formatei para a gente aqui essa ilustração que vai reforçar novamente algumas informações importantes. E aqui vamos lá, item destacado, item 4.4. A pesagem de mercadorias
pelo operador de checkout só poderá ocorrer quando os seguintes requisitos forem atendidos simultaneamente. Então você precisa, se no seu supermercado o operador de checkout faz a pesagem de mercadorias, a balança tem que estar localizada frontalmente ou próxima ao operador. Legal? Balança nivelada com a superfície de checkout, continuidade entre as superfícies de checkout da balança, admitindo-se até 2 centímetros de descontinuidade. Então você tem que ter a balança alinhada aqui com a base do checkout. Teclado para digitação próximo, até 45 centímetros. E o número de 8 dígitos, até 8 dígitos, para o operador lançar as mercadorias. Legal? Outro ponto, aqui nessa imagem eu fiz questão, reforcei novamente a questão da esteira, das quinas vivas, da superfície sem quinas vivas, novamente aqui o apoio para os pés independentes da cadeira ergonômica regulável, postura correta. Dentre todos esses tópicos, nessa imagem eu vou querer reforçar com vocês aqui que além de tudo isso, você, profissional, precisa tomar um cuidado com a sua postura, não é? Não é suficiente você ter a cadeira e a cadeira ter o ajuste de regulagem, de altura, se você, profissional, não tomar um cuidado diário e durante todo o seu trabalho com a sua postura. Legal? Item 3, posto de trabalho. Item 3F, colocar apoio para os pés independentes da cadeira. Tá bom? Item 4.3, o empregador deve adotar medidas para evitar que a atividade de ensacamento de mercadorias se incorpore ao ciclo de trabalho ordinário, ou seja, trabalho habitual dos operadores de checkout. O caixa, o operador de checkout, pode e deve ajudar o seu cliente a empacotar a mercadoria, mas essa não deve ser uma função exclusiva e ordinária dele. Proporcionar condições que facilitem o sacamento pelo cliente. Então aqui você tem maneiras que a empresa, que o empregador vai disponibilizar para que esta atividade não se incorpore ao seu trabalho ordinário. Então você tem aqui um tópico, manter no mínimo um ensacador a cada 3 checkouts em funcionamento. Nem sempre a gente vê funcionar dessa maneira, mas você tem outras maneiras que você pode proporcionar para o seu funcionário. Proporcionar condições que facilitem o ensacamento pelo cliente. Então aqui eu fiz novamente essa imagem, deixando sacolas disponíveis, porque quando não é possível você ter ali o empacotador, um para cada 3 caixas, você precisa deixar a sacola disponível e o espaço para que o cliente possa fazer o empacotamento da própria mercadoria. Legal? Aqui, nesse slide, eu fiz questão de reforçar um ponto que eu achei relevante. Ergonomia em ação. Varie sua posição, alternar entre a posição sentado e em pé. Para vocês, caixas, operadores de checkout, eu trabalho sentado durante o dia, informação relevante. Você não pode trabalhar em pé, claro, o dia inteiro, mas também não é legal que você trabalhe sentado o dia todo. Então você precisa ter um espaço para que você possa afastar a sua cadeira e variar a sua posição de trabalho entre sentado e em pé. Espaço livre embaixo do caixa para que você possa trabalhar sentado e espaço livre para que você possa afastar a sua cadeira e variar a posição trabalhando em pé. Tá bom? Aqui, ó. Alternar a posição de trabalho entre sentado e em pé para melhor circulação sanguínea e descompressão de articulações. Isso está lá, item 3.1b. Assegurar a postura para o trabalho na posição sentado em pé e as posições confortáveis dos membros superiores e inferiores nessas duas posições. O trabalhador precisa ter espaço para trabalhar de forma confortável. Item 3.1d. Garantir um espaço adequado e livre de movimentação do operador e colocação da cadeira, a fim de permitir a alternância do trabalho na posição sentado e em pé. Item 6.1. Todo trabalhador envolvido com o trabalho de checkout deve portar um dispositivo de identificação visível, ou seja, crachá, com nome e ou sobrenome. Aí você operador, escolhidos pelo próprio trabalhador, se você quer colocar seu nome, seu sobrenome, como é que você quer que o seu nome apareça no seu crachá, tá bom?
Item 5D. Achei relevante reforçar pausas durante a jornada de trabalho. Pausas garantidas para necessidades fisiológicas, além, é claro, do horário de refeição. Então, fora o horário seu de refeição, fora o seu horário de almoço, você tem direito a pausas durante o seu horário de trabalho. Então, você, responsável por esse trabalhador tem direito a essas pausas. E você, trabalhador de check-out, além de ter esse direito reforçado, você precisa se policiar também quanto a você tirar essas pausas. Às vezes você está ali numa sequência de trabalho muito longa, hoje em dia é muito comum as pessoas terem a própria garrafinha ali perto da sua estação de trabalho, fica a informação de que é importante que você faça pausas, caminhe até, eu fiz aqui, eu preparei essa imagem, coloquei o bebedouro, coloquei o banheiro, então é importante que você faça essa caminhada, que você use o seu banheiro, que você tome a sua água, que você, essa pequena pausa vai te trazer benefícios quanto ao seu dia a dia no trabalho, tá bom? Outro item que eu achei relevante aqui reforçar. É vedado obrigar o trabalhador ao uso permanente ou temporário de vestimentas ou propagandas ou maquiagem temática que causem constrangimento ou firam sua dignidade pessoal. Legal? Você, responsável, não tenha este costume e você, trabalhador, você não precisa usar uma roupa temática aí que você se sinta, né? Que você não se sinta confortável em usar, você não precisa usar. Fiz aqui um slide, uma figura para simbolizar esta informação que consta nesta norma. Outra informação que eu entendi como relevante para reforçar aqui para a gente. Item 7.21. Cada trabalhador deve receber treinamento inicial com duração mínima de 2 horas até o 30º dia da data da sua admissão e treinamento periódico anual com duração mínima de 2 horas, ministradas durante sua jornada de trabalho. Então, você foi admitido para essa função, dentro do primeiro mês você precisa receber o treinamento, que vai trazer estas e outras informações para que você possa exercer o seu trabalho com segurança, né, com conhecimento. Você, proprietário, responsável por, precisa entregar esse treinamento dentro do primeiro mês de trabalho. E reciclar essa informação todo ano, um novo treinamento para todos os trabalhadores, tá bom? 6 dicas de treinamento para o operador de caixa de supermercado. Aí você tem dentro desse treinamento, você pode ter ali diversas informações relevantes para o trabalhador, não só a questão da ergonomia, mas também ela. Buscando material, buscando conteúdo, repertório para montar este projeto, eu percebi que em alguns pontos se elevava a problematização. Tanto que em alguns conteúdos que eu busquei, se falava das maravilhas e se reforçava a vantagem do self-checkout. Né? Acho relevante, acho legal essa informação. De fato, no país de primeiro mundo isso já é muito comum. Aqui, a gente já vê no Brasil, fiz aqui a imagem, né, desses caixas automáticos onde o próprio cliente passa a sua mercadoria, mas eu vejo que esse não é o caminho. Acho que é um profissional que deve ser valorizado, acho que deve ter as informações claras para que ele possa exercer o seu trabalho com segurança, com ergonomia. Acho que o caminho está em a gente valorizar esse profissional e a solução não é um caixa automático. Então está aqui, valorização e importância do profissional operador de checkout. O operador de checkout é essencial para garantir a qualidade do atendimento ao cliente e a eficiência operacional no ponto de venda. Os operadores de caixa são a última etapa do processo de compra e têm um papel fundamental na satisfação do cliente. Um operador bem treinado é capaz de agilizar o atendimento, evitar erros de registro de produtos e lidar com situações adversas, como trocas, devoluções, de forma eficaz. Eu, particularmente, se tiver que decidir, para mim, é um motivo de compra. Prefiro ser atendido por um profissional alegre, capaz e capacitado, que vai me ajudar nesse momento do trabalho, do que se eu estiver aqui numa empresa onde eu mesmo vou ter que fazer esse serviço. Então, o caminho é valorizar esse profissional para que ele possa exercer o trabalho dele com qualidade, ao invés de substituir a sua função
pelo caixa automático, que pode ser ali um complemento, mas entendo ainda que esse profissional tem um valor muito relevante. Então, eu destaquei aqui 5 pontos aonde você, profissional, e você, empreendedor, você, empresário, tem para valorizar esse funcionário, esse profissional. Experiência do cliente e fidelização. Como último ponto de contato, um atendimento cordial e rápido no caixa é crucial para que o cliente saia satisfeito e retorne. Segurança financeira, responsáveis pela abertura, fechamento e recebimento de pagamentos, emissões de notas fiscais, garantindo precisão nas transações. Agilidade operacional, um operador treinado reduz filas, o abandono de carrinhos, otimizando o tempo de compra. Feedback direto, eles estão na linha de frente, recebendo reclamações, elogios e sugestões, servindo como termômetro para a empresa. Vendas extras, capacitados podem atuar no encanto do cliente, resultando no aumento das vendas. Então, mais uma vez, é um profissional que precisa ter a sua estação de trabalho, ter a sua condição de trabalho valorizada e ter o seu reconhecimento, porque ele agrega muito dentro de uma empresa. Legal? Quando bem treinado, quando bem valorizado. É isso? Pessoal, eu agradeço a sua atenção. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui abaixo que eu vou buscar responder. Até a próxima. Obrigado.